Irmãos, abra a vossa Bíblia no livro da carta paulina, na segunda epístola da carta paulina aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 15. Segunda epístola da carta paulina à igreja de Corinto, capítulo de número 5, versículo de número 14 e 15. 14 e 15. Glória a Deus. Quantos acharam após me digam amém? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam. Repita comigo: para os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ore comigo em nome de Jesus. Pai soberano, Pai das luzes, Deus bendito, Deus santo, Deus criador dos céus, criador da terra, magnificamos o teu nome nesta oportunidade, a qual o Senhor proporciona nos estarmos uma vez mais diante da tua presença em oração. Quero, meu Deus, apresentar a minha vida diante do Senhor. Quero pedir a tua bênção sobre a minha vida, meu Deus. A vida dos teus filhos aqui presente também, por mais uma vez, eu venho falar com o teu povo. Pai, seja bem-vindo a esta mensagem, bem como ao teu filho e o meu amigo Espírito Santo e Consolador. Oh Deus, em nome de Jesus te peço, Pai, glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos amados irmãos, eleita do Deus vivo, peço a vossa atenção redobrada do que vai ser ministrado na noite deste dia, aqui na casa do Senhor e casa de oração. O tema é este: a morte e a mortificação do pecado pela ressurreição de Jesus Cristo. Quando eu olho para esses dois versículos, muito me alegra pela expressão do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, expressão esta onde ele, de forma esclarecedora, o mesmo evidenciando com muita clareza o que aconteceu, o que muitas e muitas pessoas não tinham visto. Porém, eles
passaram a serem o que eles passaram a ser, por intermédio de uma pessoa que veio a esta terra, na verdade, que nasceu nesta terra, e de uma promessa que veio a ser concretizada nesta terra, que foi a promessa do Deus vivo de conceder o seu único filho para morrer, mas esta morte precisaria existir uma mortificação do pecado. Entenda, volto a dizer o que eu já falei algumas vezes aqui. Por diversas vezes animais eram mortos para que viesse a haver a remissão de pecado. Mas, de forma simbólica, figurativa, na verdade de forma figurativa, Jesus ele tornou-se como um cordeiro. Cordeiro este, que um dia ele iria ser imolado pela vida de todas as pessoas existentes aqui nesta terra. E se nós formos olhar para esta palavra morte, é uma palavra pesadérrima, onde nenhum de nós queremos passar. Mas o apóstolo Paulo deixa-nos uma evidência bem declarativa, onde ele disse: nem todos nós morreremos. Então haverá um tempo que, se for hoje, Jesus arrebatar a igreja, Marco Antônio, eu tenho por certo que eu e você não vai ver a morte. Mas houve pessoas que passou por esse grilhão da morte. Existem pessoas que sofreu a dor da morte. Outras não sofreu a dor da morte, mas morreu. Mas se você for ver com seus olhos a dor que a pessoa está sentindo, você vai sentir remorsos. Eu tinha uma ovelha, ganhei uma ovelha a qual estavam os meus cuidados, na cidade de Santa Rita, onde nós pastoreamos, por nome de Alcemi. Foi a primeira alma que nós ganhamos para Jesus ali. Ele morreu na minha frente, e ali, o mesmo era paralítico. Ele disse: meu pastor, eu estou tão agoniado que eu estou com vontade de correr, mas eu não posso correr. Então a agonia da morte, pastor Delmírio, ali estava naquele corpo. E quando eu olho, meus amados irmãos, para esta evidência, morte, são processos que a pessoa ela passa, onde nenhum de nós queremos passar. Se eu fizer uma pergunta aqui, a resposta eu já sei qual vai ser: que ninguém quer morrer. Às vezes a pessoa diz que eu não tenho medo de morrer, porque você nunca passou pelo vale da sombra da morte. Eu já passei, o Senhor já passou. Algumas pessoas já passaram pelo vale da sombra da morte. A Bíblia diz que Jesus, ele transpirou sangue, meu irmão. Jesus, antes dele morrer, ele gritou: lama, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que tu me desamparaste? Jesus, ali antes dele morrer, meus amados irmãos, estava com seu corpo desfigurado. Jesus, antes dele morrer, ele fez uma pergunta ao Pai: por que ele tinha desamparado ele? A dor da morte traz a agonia do desamparo. A dor da morte traz a agonia do desespero. A dor da morte traz uma agonia que não existe palavras que definem, porque são diversas. Existe o sentido, meu irmão, minha irmã,
que nem eu e nem você queremos sentir em nosso corpo o que a pessoa está sentindo. Mas o nosso Jesus, ele passou por tudo isso, por amor à minha vida e por amor à tua vida. Ele morreu por mim, ele morreu por você, para que viesse a haver uma mortificação do pecado nas nossas vidas. Porque lá no céu, onde nós iremos morar, entenda o que Deus está dizendo hoje com a sua igreja, nesta noite deste dia. Houve-se uma dizimação de uma vida, para existir vida na minha vida e na tua vida. Quando ele disse aqui com propriedade que vivem e não vivam, entenda, a palavra está dizendo com propriedade que vivem e não vivam. Entenda, ele está dizendo para você e para mim que vivem, para que os que vivem, esta oportunidade que ele está transcendendo a você e para mim, é um sentido de vida, para que eu e você não viéssemos a mais vivermos para nós, mas sim vivermos para ele. Entenda, ele está dizendo: olha, a minha morte está te dando vida, para que tu dê a tua vida para com a minha vida. O que ele passou, a transição que ele passou, nenhum de nós teríamos coragem. Porque se eu fazer aqui uma pequena pergunta, se você quer ter um conhecimento do que Jesus passou, aí você vai dizer: eu quero ter um conhecimento. Mas eu te digo, na medida que você começar a pesquisar o que Jesus passou, você vai desistir de pesquisar no meio do caminho. Porque o que ele passou, meu irmão e minha irmã, não existe agonia maior do que o que Jesus passou por cada um de nós. O sofrimento de um afogamento, o sofrimento de um corpo queimado, é pior do que o sofrimento do que Jesus passou pela minha vida e pela tua vida. Ah, você não sabe o que ele passou. Eu não sei o que ele passou. Eu só te digo uma coisa: o sofrimento dele começou pelo primeiro ponto, a traição. Que quando Judas Iscariotes chegou lá no Getsêmani e o beijou. O segundo, agressão física. Quando os soldados romanos chegaram lá, já chegaram agredindo fisicamente a pessoa de Jesus. O terceiro, que se chama vergonha, irmão William, onde ele foi acorrentado, e ali começou a passar uma vergonha moral. A moral de Jesus perante a sua pessoa, o seu caráter, estava ali explícita perante os olhos das pessoas ali presentes. A quarta foi quando Jesus foi colocado no cárcere por cada um de nós. A quinta foi quando Jesus foi levado pela madrugada e já ser ali julgado e condenado perante aquelas lindezas que se achavam os bambambam da vida. Ele passou tudo isso por causa de mim e por causa de você. Não há nada, meu irmão e minha irmã, que venha se opor por aquilo que ele fez por cada um de nós. Nada. Mas infelizmente existe alguns sentidos da vida que a pessoa passa,
que ela não dá valor por aquilo que Jesus ele fez por cada um de nós. Jesus ele se opôs, eu vou me impor por vocês. Ele se opôs por mim e por você. Ele disse: olha, o que vocês iriam passar, eu vou passar por vocês. Ele só pede uma coisa, minha e tua. Pergunta: o que, pastor? Está fraco pela quantidade de pessoas. O que, pastor? Viver uma vida em sua totalidade, exclusivamente para Ele. Por que eu estou te respondendo isto? Porque Jesus de Nazaré, Ele viveu a morte exclusivamente por cada um de nós. A exclusividade de uma morte estava na pessoa de Jesus Cristo quando estava aqui nesta terra. Nesta visualização, Damião, ele estava visualizando a morte dele, mas ele estava visualizando a vida em abundância. Por isso que ele disse: olha, vocês têm que viver, olha, eu vou dar vida e vida em abundância para cada um de vocês. Entenda? Quando ele disse isso, eu dou vida e vida em abundância, aí vamos aqui colocar o oposto. Eu vou viver uma morte, e uma morte em abundância por todos vocês. Você não entendeu, eu vou te explicar novamente. Nós estamos vivendo uma vida em abundância, mas tem um detalhe: Ele situou por cada um de nós para morrer em abundância, para nos dar o direito de vivermos uma vida recompensadora. Louvado seja o nome dele para todos sempre. Por tudo e para todos. Ponto 1: o pai teve que passar pela ausência do filho. Meu Deus, tu já pensaste? Pergunta para qualquer pai, pergunta para qualquer mãe a dor da ausência de um filho. Ele vai saber te explicar. Existe a ausência mortal e a ausência física. Quando o filho mora em outra cidade, e a mortal que já não volta mais. Pelo menos ele diz: pai, pelo menos eu estou com saudade do meu filho. Minha mãe me liga todo dia: meu filho, estou com saudade de você. Eu disse: em breve eu vou estar aí com a senhora. E aquela pessoa que já não está mais com o pai e com a mãe. O nosso Deus, irmão William, Ele passou por este momento da ausência do seu filho. Por que ele passou por esta ausência? Porque ele queria um dia ter a minha presença e ter a tua presença nas mansões celestiais, quando houver o arrebatamento da igreja. Meu Deus, Deus está falando hoje na noite deste dia. Foi preciso ele se ausentar por mim e por você. Eu escutei uma vez um pregador dizendo que o céu ainda não está completo. De fato não está completo. O céu vai tornar-se completo, sabe quando? Quando a igreja chegar lá. Mas para a igreja chegar lá, Jesus teve que se ausentar da sua glória. A João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que ele não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele se ausentou, Jesus. E Deus presenciou literalmente a ausência do Filho, porque Ele me amou e te amou primeiro. Antes
antes de nós nascermos. A epígrafe é: por tudo e para todos. Ele passou por tudo. Primeiro, o Pai. Pergunte para qualquer mãe, pergunte para qualquer pai, a dor que ela sente, que quando ela vê o filho dizer: mãe, fulano me rejeitou, pai, fulano me negou. Aquele filho, ele volta para casa com a sensação de um ser ninguém, de um zero à esquerda. E a mãe e o pai sentem o que o filho está sentindo. A epígrafe é: por tudo. E o pai viu o filho sendo rejeitado pelaquele que um dia ele tinha escolhido e elegido, os judeus. Pergunta para qualquer pai, para qualquer mãe, quando ele vê um filho sendo agredido, dói. Se dói. E o pai viu o filho sendo agredido pelos homens. Ponto 2. O filho se deu por amor da humanidade. João capítulo 15, versículo 12, parte A e versículo 13. Assim como eu vos amei. Versículo 13. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Eu orando ontem, meus amados irmãos, e pedi: Senhor, me dá uma palavra do teu povo. E Deus me deu esta palavra para conciliar a tua mente, o teu sentimento, para com aquilo que tudo Ele fez por mim, fez por você. Às vezes tem filhos, irmão Socorrinho, que não dá valor ao que o pai faz por ele. Às vezes, irmã Maria Blanche, o filho não dá valor ao sacrifício que o pai e a mãe faz por ele. E espiritualizando isto, às vezes nós não damos valor pelo processo de morte que o Filho de Deus, o unigênito do Pai, fez por cada um de nós. Mas aqui está dizendo com propriedade, em João 15, não foi eu que disse, foi Jesus que disse: assim como eu vos amei. Ei, o amor dele, entenda, o amor do Pai é uma coisa, o complemento do amor é outra coisa. Quem é o complemento do amor? Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome de Deus. Entenda o que Deus está dizendo hoje para a sua igreja, nesta noite peculiar, presenteada a mim e a você. Ele foi o complemento do amor, dizendo: olha, eu também amo a vocês. Eu tanto que amo vocês, que eu estou me dando para vocês. Aleluia. É a mesma coisa de você pedir para alguém fazer uma coisa e aquela pessoa fazer com amor. Eu vou dizer de novo. É a mesma coisa de você pedir para a pessoa fazer uma coisa e ela fazer com amor. Jesus enviou o Filho e Jesus fez com amor por cada um de nós. E aí ele radicaliza: ninguém tem maior amor do que este. Você tem? De fazer.
A pessoa serve a Jesus, é como disse o presbítero antes agora há pouco aqui. Estou sentindo falta dos irmãos, de alguns irmãos do culto de doutrina. Até que, graças a Deus, sexta-feira agora teve um bom número, né? Graças a Deus, né? Mas queria nós, né? Eu falo nós porque eu faço parte aqui dos irmãos. E como pastor da igreja, o meu desejo é de transmitir o ensinamento que Deus está nos ensinando. Se você perguntar para qualquer irmão aqui, irmã, que Deus está falando, ele vai dizer, Deus está falando, ele continua falando. Aí às vezes, eu amo a Deus, e aí? E o comportamento? E as atitudes? E as atividades? E os exercícios? Condiz com aquilo que você está dizendo? Jesus foi diferente. Por isso que ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele deu a sua vida. Vamos lá, mais porque tem muita coisa aqui. Vou entregar hoje o recado de Deus. Ponto 3. Ele passou por escárnio por todos nós. Salmos 22:7. Já foi profetizado. Viu? Todos os que me veem zombam de mim. Entendem os lábios e maneiam a cabeça. Olha o que Jesus disse aqui. Zombaram dele. E me meneavam. O que é menear a cabeça? Não concorda. Zombar, fazer manifestação irônica, mangar, malícias com intuito de deboche, chacote e de levar ao ridículo. Jesus passou por isso, por mim e por você. Por isso que eu coloquei a epígrafe: por tudo e para todos. Você gosta de ser zombado? Quem gosta o senhor gosta de ser zombado, pastor Delmênio? Você faz uma coisa, aí vem um bonitinho e fica zombando do que você está fazendo. Entendeu? Irmãos, a pior coisa que tem no mundo é você passar pelo ridículo, por aquilo que você não merece. Você soa a camisa. Você se dá, se doa. Aí vem um bonitinho e começa a menear a cabeça por aquilo que você está fazendo. Foi o que aconteceu com Jesus. O salmista Davi já tinha profetizado: todos os que me veem zombam de mim. Não merece isso não. O que foi que Pedro falou para Jesus? Né? Esse pessoal não merece não, viu? Sei como é que é, rapaz. Esse pessoal não merece só morrer por eles não. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Então ele passou por tudo isso. As zombarias humanas. Deus não está perguntando, igreja, qual é o tipo de aceitação que vai existir no mundo a qual nós estamos vivendo. Deus não está perguntando isso não, de forma alguma. Vá lá, apresente a Cristo, apresente o que Ele fez pela tua vida e pela vida da humanidade que está percorrendo no mundo afora. Estamos em período de carnaval, onde as pessoas balançam o esqueleto para cima e para baixo, vá até debaixo de chuva, como diz o Damião hoje pela tarde, o pastor Enis. Nessa chuva tem muita gente que está balançando o esqueleto do carnaval, mas se fosse crente não ia para a igreja, mas vai para o carnaval. Sabe o que é isso? Oferecendo o seu corpo para Satanás. Mas todavia, aquele que faz a vontade do Senhor, independente de sol, chuva ou não, você quem tem que estar na presença de Jesus de Nazaré. Deixa as pessoas menear a cabeça contra a tua pessoa, faça, deixa ele fazer. Enquanto o homem faz assim, Deus faz assim. Muito bem.
Muito bem. Ponto 4. Passou por vexame, onde tornaram-no desnudo. Meu Deus. João 19, 23 e 24. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte os soldados, pois fizeram estas coisas. Meu Deus. Ponto 1. Deus passou pela ausência do filho. Ponto 3. O filho se doou. Ponto 2, o filho se doou por nós, por amor a nós. Ponto 3, ele passou por escárnio. Ponto 4, passou por vexame. Tu já pensaste um negócio desse? Ficar despido. Porque essas pessoas, meus irmãos, do passado e hoje não é diferente. Elas gostam de humilhar as pessoas, mas o que Jesus passou, esse vexame aqui, você queria passar por isso? Não, eu não queria. Mas o que ele passou foi visando: estão tirando minha roupa, estão me envergonhando, mas eu estou colocando uma roupa em vocês. Eu estou engrandecendo o nome de vocês. Tiraram a roupa dele, e ele nos colocou uma roupa. E envergonharam ele, mas ele engrandeceu o meu nome e o teu nome. Ponto 5. Ele passou por polidipsia. Que é isso, pastor Enes? Vou ler de novo. Ele passou por polidipsia. O que é polidipsia? É quando o predador está com sede na presa. Isto é polidipsia. Ele passou por isso. E foi. Vou te provar na Bíblia. Salmo 22, 16. Pois me rodearam como cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Ou seja, eles estavam com sede em Jesus. Então ele passou por polidipsia. A Bíblia diz que o diabo, ele ruge como leão. Entenda, eu estou falando aqui para você com base bíblica, que Jesus passou pela polidipsia. E ele foi à presa. Viu? Ele foi à presa. E os predadores abocanharam ele, pregaram os pregos nos pés e nas mãos e o crucificaram, porque ele era o Cordeiro de Deus. Mas a Bíblia diz que ele, o Gabiru, ele ruge como leão, para tentar tragar a minha vida e a tua vida. Entenda, o que ele passou, disse: olha, eu fui o cordeiro
que eles estavam sedentos pela minha vida e saciar a sua sede, mas eu vim para que o predador não venha ter sucesso na vida de vocês. Você e eu somos a presa, mas o bom pastor está dizendo para você, para mim hoje: ei, igreja, eu estou vos guardando, porque esse espírito de polidipicia não vai chegar na tua vida, porque o meu cordeiro morreu por vocês. Aleluia. O predador sempre vai estar com sede de mim e de você, mas ele não vai saciar a sede dele, porque o Cordeiro de Deus fez o que iria acontecer comigo, com você. Ponto 6. Foi tido como criminoso, Lucas 22:33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Então ele, só quem era crucificado, quem era o quê? Criminoso. Tá? Aí o que a Bíblia diz? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pronto. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Mas tem um detalhe: ele tornou-se o que? Escravo ou criminoso contra mim, quer dizer, ele tornou-se criminoso por causa de mim, por causa de você. Mas entenda, quem tentará acusação contra os escolhidos? Ninguém. Sabe por quê? Porque o que ele passou, nós não vamos passar, porque nós não temos crime nenhum. Porque o Evangelho me alcançou, te alcançou, pela morte de Jesus de Nazaré. Quem está entendendo a mensagem de glória a Deus? Finalizando, seu corpo necessitou de água pela perca de sangue, meu Deus. João 19, 28 e 30. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Meu Deus. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo num ensopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Fica de pé. Sabe por que Jesus sentiu sede? Porque quando o nosso corpo pede uma quantidade muito grande de sangue, a gente sente sede. O que era para nós perdermos, Ele perdeu por mim e por você. O que era para nós sentirmos, Ele saciou a nossa sede. Então fica essa mensagem para você e para mim hoje, na noite deste dia. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero ministrar algo de Deus para a tua vida agora. Feche os teus olhos. Você que precisa de oração, você que precisa de fazer o concerto com o Senhor. E detalhe, o que Ele fez por mim e por você foi para que hoje tivéssemos essa evidência declarativa por esta palavra tão maravilhosa que veio do trono da glória para o meu e o teu coração. Pai, que